Então vamos lá. Só para quem não estava na aula passada, que a gente iniciou sobre sono, eu comecei falando sobre o quê? Vou abrir aqui para vocês só para a gente recapitular. Então, deixa eu compartilhar a tela. Sono. Então, peraí, deixa eu ver se está no slide certo aqui. Tá, então, a primeira aula a gente falou sobre isso, pessoal. Por que que o sono muda tudo e como ele influencia no estudo. Tá? Então, primeira coisa que eu falei, eu vou falar de uma maneira bem rápida porque essa aula está gravada lá, foi que o sono está dentro de um ciclo maior, que muitas vezes a gente acredita que não tem nada a ver o sono com o nosso estudo, mas ele faz parte de um ciclo maior do nosso corpo que chama de ciclo circadiano. Tá? Esse ciclo circadiano, ele é responsável por toda a biologia do nosso corpo, não só do sono. Então, no momento que tu desregula o teu sono, tu vai perder energia, tu vai perder fome, tu vai ter mais fome, tu vai perder atenção, libido e outras coisas. Então é um relógio do nosso corpo, que é o ciclo circadiano, que envolve aí principalmente o sono. Então quando tu desregula o ciclo circadiano e o teu sono está envolvido nisso, né, tu prejudica aí vários fatores do teu dia a dia, né? E aí o que é que controla esse ciclo circadiano? Principalmente a luz natural, né, que é a luz da nossa retina que sinaliza o cérebro que é dia. Então, sem essa luz, nosso relógio interno começa a atrasar progressivamente. Aí eu falei que a bateria do nosso cérebro ela é fraca, porque ela tem alguns componentes ali, que é a adenosina, a cafeína. Durante o dia, o nosso cérebro acumula adenosina, que é uma substância aí que gera fadiga. Então, quanto mais tu acumula adenosina, mais pressão tu sente para te dormir. E aí o sono é o único processo que tu recupera essa adenosina que tu gasta. E aí eu expliquei sobre a cafeína. A cafeína ela bloqueia esse receptor de adenosina. Então, se a gente toma muito café, a gente acaba não ficando muito cansado, porque a adenosina ali, ela não é acumulada, e isso prejudica o nosso sono, né? E aí a gente fica com aquele débito de ter adenosina, mas a cafeína impediu ali dela chegar no nosso corpo. E por isso que eu coloquei que cafeína depois das 15 horas ela prejudica o teu sono lá na noite. Então muitas vezes a gente, tô com insônia, etc. Mas na verdade é porque a gente tomou muito café e prejudicou aí a recepção dessa adenosina no nosso corpo. Os quatro prejuízos que levam o sono ruim para o concurseiro, no caso de vocês, né, que estudam para delegados, qual é o prejuízo que vai te causar dormir mal no longo prazo? A atenção. Então, o teu cérebro ele decide ali o que merece a tua atenção, porque ele tem um componente que é o tálamo, que é responsável por isso. Quando tu dorme mal, vai perder aí, vai desregular esse filtro do tálamo. Por isso que tu lê ali muitas vezes três linhas e não consegue se concentrar. Tu vai ter cadê? Vai ter, muitos acreditam ter TDAH, mas na verdade ele é o sono que é desregulado, tá? Escolhas e autocontrole, então tu vai fazer escolhas ruins, tu vai preferir, por exemplo, assistir uma televisão do que sentar para estudar, né? O teu sono ruim aí vai desregular aí esses receptores de dopamina, que é o teu sistema de recompensa do cérebro. Tu vai preferir fazer uma coisa do que fazer outra que vai te dar uma recompensa maior no futuro, que é o estudo. Emoções e interações. Quando tu tá com sono desregulado, aí tu não quer ter contato com as pessoas, muitas vezes está estressado, qualquer coisa ali te dá aí um desespero, tá? Então, e por fim a memória, tá? O hipocampo aí é uma região que grava memórias de longo prazo e quando tu tem um sono ruim, isso influencia, atrofia o teu hipocampo e esse dano ali no longo prazo pode ser irreversível. Por isso que as pessoas que têm um período muito longo aí de exposição de um sono ruim, elas acabam tendo problemas no futuro neurológicos, questão de Alzheimer, e etc. Tá? Então, é um mito que virar a noite estudando vai reter mais conteúdo. Claro que pontualmente a gente pode fazer isso. Eu fazia isso, por exemplo, para estudar para a prova. Eu não conhecia nada sobre aprendizagem, então eu achava que estudar ali até 3 horas da manhã e era um estudo de curto prazo, quando eu fazia, não falando de concurso, mas estudando ali de modo amador, como eu fazia na faculdade. Então a gente estudava ali de véspera para a prova e aí a gente virava à noite, mas no longo prazo isso aí não vai te dar um resultado.
E aí depois eu falei um pouco do ciclo do sono, que o sono ele não é um bloco único, ele é dividido em blocos. Então, bloco de 90 minutos aproximadamente que se repetem durante a noite. Então, tu tem o sono profundo, que é o sono não REM, que é a recuperação física, a lavagem do teu cérebro, e tem o sono não profundo, tá? Então, tem sonos que são mais reparadores que outros durante esse teu ciclo do sono, tá? E aí tem o sono REM, que é onde os sonhos acontecem. E aí eu coloquei aqui que dormir 4 a 5 horas, tu corta esses ciclos de recuperação. Quando tu dorme ali, que é a recomendação científica de 7 a 8 horas, aí sim tu consegue te recuperar para ter um dia ali saudável, sem se sentir cansado e etc. E aí vale questionar alguns mitos que eu coloquei aqui, melatonina resolve sono, não resolve. Posso, cadê? Posso compensar o sono no fim de semana, não totalmente, tá? Dormir muito no final de semana não recupera os danos acumulados aí durante o longo prazo. Virar à noite antes de fazer a prova vale a pena também não. Sem sono, o conteúdo estudado não se consolida. E quem dorme pouco é mais produtivo. É mito também que a privação crônica do sono reduz a produtividade. Isso aí são estudos científicos. E aí eu lancei um desafio que era anotar as horas que você foi dormir e as horas que vocês foram acordar todos os dias da semana só para fins de observação, sem mudança de comportamento ainda, porque nessa próxima aula a gente ia justamente tratar da questão das práticas para vocês dormirem melhor, tá? Então, conseguiu dar uma revisão rápida aqui do que eu falei? Fez sentido aqui tudo que eu falei? Tá dando para compreender? Beleza. Então, continuando, deixa eu pegar aqui a tela de novo. Tá. Então, peraí. Tá essa tela aqui. Então, continuando, falando agora da nossa aula, segunda aula, a gente vai falar de como dormir bem na prática. Quais os hábitos que vocês têm que ter para conseguir dormir bem na prática. O primeiro deles, pessoal, o primeiro que vocês têm que entender, na verdade, é que dormir, ele é uma conquista. Assim como qualquer hábito saudável, ele vai exigir organização de vocês. Assim como o estudo, ele vai exigir uma organização. Não é preciso aplicar todos esses hábitos de uma vez. Vocês vão começar por dois, três, e aí vão ver aí quais que vão impactar mais na rotina de vocês. Tá? Então, deixa eu compartilhar essa tela pra cá, peraí. Então, assim, não sei como vocês não participaram da reunião passada, vocês aplicam essa primeira aula aqui de observar nessa primeira semana aí depois dessa aula que a gente vai ter, fazem a mudança de comportamento, vejam quais horários que vocês geralmente vão dormir, que horas vocês acordam, anotem isso durante essa semana e aí vocês passam na outra semana a aplicar esse conteúdo aqui dos 10 comportamentos. Qual é o primeiro comportamento? O primeiro deles é justamente sem cafeína depois das 15 horas, tá, pessoal? Então, a gente tem aquele hábito de tomar café. Eu falo porque eu era viciado em café na época que eu estudava, mas isso aí é prejudicial no longo prazo. A gente começa a ter muito problema para dormir. Então, eu sempre tive esse problema para dormir, por isso que, inclusive, eu esticava o meu estudo ali até meia-noite, uma hora, e realmente no outro dia eu ficava muito cansado, muito cansado. Mas como é que eu compensava isso? Com mais café. Então, eu tomei café, tomava café, isso aí até me gerou problemas intestinais ali, gástricos. Eu tive uma pangastrite braba, até hoje ainda tenho, né? Tive problema ali, pensei que estava com uma arritmia, porque eu ia dormir, meu coração tava ali, parece que ia ter alguma coisa, e aí eu fui parando gradativamente com café, mas hoje eu percebo que realmente é muito prejudicial tu tomar café depois de certo horário. E o que é indicado pela neurociência é que após as 15 horas ali tu já tem que parar com o café e deixar o teu corpo ali e descansando para quando chegar o momento certo o teu sono vir. Senão quando chegar 11 horas, meia-noite, tu não vai ter sono, né? A cafeína, como eu falei ali na revisão da aula passada, ela bloqueia, impede, né, o sono reparador e esse efeito aí da cafeína dura as horas. Tu toma cafeína 6 horas da tarde, 7 horas, isso aí vai se estender até 11, meia-noite, uma hora. Evitar telas antes de dormir, tá? A luz das telas, ela inibe a melatonina e atrasa o teu ciclo circadiano, que é aquele ciclo ali responsável, né, por regular vários fatores aí do nosso corpo, inclusive o sono, que eu falei. O terceiro é ir para a cama somente para dormir
e atividades sexuais, tá, pessoal? Então, não é para ir para a cama ali para ficar assistindo televisão, ir para a cama para ficar lendo, né? A cama é para te dormir. Por quê? Para o teu cérebro entender e associar a cama ao sono. Por que que a gente deita na cama e tenta fechar a luz ali, ficar rodando, ficar, não consegue dormir? Porque às vezes tem alguma coisa que está impedindo ali, está distraindo o teu sono. Tu tá com a televisão ligada, ou então tu tá com o teu celular ali do lado, mexendo no Instagram. E aí, claro, o sono não vai vir dessa forma, tá? O quarto passo é um ambiente escuro e silencioso, tá? Evitar ali um quarto muito claro, um local muito claro para te dormir. E prefira sempre as luzes quentes, tá? Se tiver possibilidade de colocar, tiver só aquelas luzes brancas, dá preferência às luzes de tom laranja à noite, tá? Que a luz branca ela inibe o sono. Por quê, pessoal? Isso aí é histórico, né? É um contexto histórico. Lá de quando a gente era primata, de quando a gente era Homo sapiens, eles não usavam luz branca. Quando ficava escuro, o que eles faziam? Eles acendiam fogueiras, era tudo com fogo. Então, é uma explicação científica que realmente o nosso cérebro ele não está associado àquela luz branca na nossa cara. Se ela tiver, é difícil da gente se concentrar ali para dormir. Então, dê preferência sempre no período da noite ali, se possível, claro, as luzes quentes, luzes naquele tom mais amarelado sem alimentação volumosa à noite. Não é para comer um cavalo à noite ali que o teu corpo não vai ter energia, né? Vai gastar energia que é necessária ali para tu dormir, para na verdade processar aquela comida que tu fez ali, digerir tudo aquilo que tu comeu, tá? Então, tenta comer ali até umas 7, 8 horas, né? E não fazer aquela pratada gigante e beleza, já vai processando ali para quando chegar o momento certo tu ir dormir. Exposição à luz natural, logo quando tu acordar. Quando eu falo luz natural, eu não falo de tu ficar ali de frente pro sol, mas tem uma varanda, tem algum local ali mais arejado na tua casa que tu pode ficar exposto a uma luz. Fica naquele local ali, toma um café naquele local, 15, 20 minutos. Não precisa ser a luz solar ali direto em ti. Atividades físicas, dá preferência a atividades físicas durante o dia, tá? Não estou dizendo que não pode fazer atividade à noite, mas se tu fizer durante o dia, o teu corpo vai se cansar mais e aí vai melhorar a qualidade do teu sono à noite. Porque se tu treinar ali 10 horas, 11 horas da noite, 9 horas da noite, tu tá estimulando muito o teu cérebro ali numa atividade de intensidade. Isso aí também vai prejudicar o teu sono. O oitavo hábito é evitar estudar ou trabalhar pelo menos 3 horas ali antes de dormir. Eu sei que é difícil, né? A maioria de vocês trabalha, concilia aí o estudo com o trabalho, e aí tem que estudar à noite. Mas evita ali pelo menos 1 hora antes de tu dormir, tu ter contato pelo menos com telas. Então, vou estudar, mas aqui 1 hora antes de eu dormir, eu vou pegar aqui, vou fazer uma leitura no Vadimeco, na Lei Seca, vou fazer uma leitura aqui num caderno, algo que não seja tanta exposição de tela nesse momento. E atividades intelectuais, né? Quando tu tá trabalhando ali atividades intelectuais dentro desse período perto do sono ali, tu vai estar demorando mais para induzir o teu sono. O nono hábito é que se tu acordar à noite, tu não olha o relógio. Porque quando tu verifica as horas ali naquela madrugada que tu acorda 3 horas para ir no banheiro, etc. Isso aí te causa ansiedade por falta tantas horas para eu acordar. Pô, ainda falta tantas horas para dar tal hora. Então, te gera ansiedade, isso aí dificulta tu voltar a dormir, pegar naquele sono ali, que é aqueles sonos que eu falei, aqueles ciclos, naqueles blocos de sono. E por fim, um horário fixo para dormir e para acordar, pessoal, inclusive no final de semana. Então, o que que acontece? Muita gente tem um sono desregulado, porque tu dorme e acorda num horário fixo, geralmente segunda a sexta. Aí, quando dá sábado, domingo, feriado, por exemplo, aí tu quer dormir 5 horas da manhã, acordar 1 hora da tarde. Quer dormir 3 horas da manhã, acordar meio-dia. Então, assim, isso aí vai 2 dias ali que tu muda a tua rotina de sono, depois quando chega na segunda, tu vai sentir naturalmente dificuldade de dormir nos mesmos horários, né? Isso aí é uma questão lógica. Então, claro, vai ter, no final de semana dá para dormir um pouco mais, mas tenta manter ali minimamente parecido como é a tua rotina comum. Aí fica a reflexão. Qual desses 10 comportamentos que você já pratica?
qual que seria mais fácil de vocês começarem a empregar hoje? A alimentação, a questão da exposição da luz natural, a questão da cafeína. Então, esse PDF foi compartilhado lá no grupo. Vocês pegam ele, dão uma olhada, né? O primeiro lá eu vou mandar depois também para quem ainda não estava com acesso, mas está também lá no arquivo junto com o vídeo na plataforma. E aí vocês começam a trabalhar para melhorar o sono de vocês no dia a dia. Atividade, né? Estudar sobre esse é dose, né? E aí, vamos falar agora sobre a terapia de restrição do sono. Essa técnica aqui é uma técnica validada clinicamente para quem tem insônia ou sono de baixa qualidade. Então, se vocês acham que estão tendo um sono de baixa qualidade, qual é a lógica dessa técnica de terapia de restrição do sono? Vocês vão restringir o tempo de vocês na cama, né? E isso vai aumentar a pressão do sono de vocês nos próximos dias. Então, se tu não está conseguindo dormir, ou então tu acha que tu está dormindo muito pouco, não está tendo um sono de qualidade, a gente vai induzir para te ter mais sono. Como é que tu vai fazer isso? Primeiro, calcular a eficiência do teu sono. É diferente tu ter tempo de cama e tempo dormindo. Então, muitas vezes tu dorme de meia-noite, acorda 8 horas, 7 horas, mas de fato o teu sono foi o quê? 5 horas, 4 horas de sono efetivo, né? Então a qualidade do teu sono tá ruim. Como é que tu mede isso? Geralmente a gente tem alguns aplicativos que a gente pode colocar aí em relógio, pode colocar como controle para calcular esse teu sono e a eficiência dele. A meta é o quê? Atingir 85% de eficiência. Como é que tu faz esse cálculo? Tem que registrar por 1 a 2 semanas os teus horários de sono, manter sempre o mesmo horário para acordar, ajustar o horário de deitar conforme a eficiência calculada. Então, abaixo de 85%, tu vai reduzir 15 minutos o teu tempo na cama. Entre 85% e 90%, tu vai manter e acima de 90%, tu vai aumentar 15 minutos o teu tempo na cama. No início, tu vai sentir mais sono e esse é o objetivo. Então, por exemplo, se tu verificar lá que de 8 horas que tu ficou na cama, tu teve de sono ali somente 5 horas. Tu vai ter que fazer o cálculo. Deixa eu ver se está aqui o cálculo. Então, o cálculo, como é que ele é feito? Deixa eu ver na minha cola aqui se ele está dizendo. Tu vai dividir. Peraí. Tu vai dividir o tempo dormindo pelo. Ah, tá aqui. Tempo dormindo pelo tempo na cama. Então, assim, se tu tá dormindo tu tá dormindo 6 horas e tu tá na cama 8 horas, tu vai dividir, tu vai ver quanto é que isso vai dar, e aí vai dar a porcentagem do teu sono. Vamos fazer um exemplo. Digamos que tu dorme 6 horas, mas tu ficou na cama 8, né? Se tu dividir isso aí vai dar 0,75, que dá justamente 75%. Então, de acordo com o que está aqui, tu não está com sono eficiente, porque tu está abaixo de 85%. Então, tu vai ter que reduzir o teu tempo na cama. Em vez de tu tá indo dormir meia-noite, tu vai dormir meia-noite e meia, né? Vai dormir meia-noite e 15, na verdade. E aí tu vai aumentando até cada vez mais tu chegar nos próximos dias e ficar com sono de mais qualidade. Qual é a terapia do controle do estímulo? Tá? O objetivo é recondicionar o teu cérebro a associar que a cama é apenas para tu dormir. Tá? O problema de usar a cama para estudar, comer ou ver série é que tu liga o cérebro em vez de desligá-lo. Então, quais são as regras práticas? Use a cama apenas para dormir atividades sexuais. Se não conseguir dormir cerca de 20 minutos, levante-se, faça algo tranquilo, entediante, até sentir sono, depois volte para a cama. Não fique na cama acordado esperando o sono chegar. A cama precisa ser um gatilho para o teu sono, não da tua ansiedade. Sono, emoções e pensamentos intrusivos. Cerca de 1 a 3 pessoas terá insônia pelo menos uma vez na vida. Tá? 40% dessas pessoas não se recuperam sem intervenções em até 5 anos e a privação do sono amplifica pensamentos negativos e dificulta de suprimi-los. O córtex pré-frontal, que é a área racional do nosso cérebro, fica menos ativo sem um sono adequado, que é tudo aquilo que eu já falei na primeira aula, que prejudicam um sono de qualidade ruim, né? Memórias ruins e pensamentos intrusivos ficam mais difíceis de controlar. O sono REM tem papel central aí no processamento dessas tuas emoções. O sono bom é o sono REM, ou seja, mais capacidade de lidar com estresse, pressão e ansiedade. Sonhar ajuda a processar emoções em um ambiente neurológico mais calmo. Então, a ansiedade prova, o medo de não passar, as cobranças, tudo isso é ampliado, na verdade,
pela privação do sono. Então, cuidar do sono é cuidar também da sua saúde mental e, consequentemente, melhorar aí o teu desempenho nos estudos. Então, você percebe que fica mais ansioso, irritado ou negativo quando dorme mal. Isso tem explicação neurológica e tem solução. E qual é o desafio que eu trago para vocês para essa próxima semana? Escolher dois comportamentos desses aqui de higiene do sono, aplique todos os dias dessa semana e verifique na próxima semana como é que vai ser, tá? Como é que vai melhorar aí a tua qualidade do teu dia a dia, tu vai te sentir mais disposto, tá? Então, qual é a sugestão? Um horário fixo para te dormir e acordar, inclusive no final de semana, e sem telas, pelo menos uma hora ali antes de tu dormir. Então, antes de tu dormir, acabou o Instagram, parou, questão de estar na frente ali do computador, e aí tenta seguir aí esses hábitos, né? E continua anotando ali conforme o desafio da primeira aula, os teus horários que tu vai dormir, os horários que tu vai acordar, e aí tu vai ver uma evolução aí no teu dia a dia, no teu comportamento, tá? Na próxima aula a gente vai tratar justamente de como ajustar o teu ciclo circadiano na prática, luz, alimentação, exercícios, tá? Então, a gente finaliza todas essas aulas sobre sono. E aí na próxima a gente vai tratar de um tema que é muito importante que eu deixei mais para frente, que foi a aprendizagem. Então a gente vai tratar ali de várias coisas relacionadas à aprendizagem e aí eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, ficou alguma dúvida relacionada ao que a gente explicou aqui? Agora não. Tudo certo. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação